Olá, mais uma vez a você que assiste a meus vídeos. Ou mesmo que for a primeira vez, espero que assista mais vezes. O título deste vídeo será hashtag Eu Avisei. Este termo, essa expressão é interessante, muito interessante. Havia um tempo em que eu nem sabia usar hashtag, porque eu não usava, né? Não sabia muito bem o que era. Sabia mais ou menos, mas não sabia qual a aplicação, não sabia exatamente o que era. Bom, mas mesmo assim eu já escutava, eu avisei. E com o tempo eu fui achando esse termo interessante. Por quê? Porque esse termo se refere, se liga, vamos dizer assim, à teimosia das pessoas, né? Quem não foi ou não é teimoso, né? Eu costumo fazer a diferença entre teimosia e perseverança, né? Por que eu faço isso? Porque a pessoa perseverante, ela insiste porque ela sabe que determinada coisa, determinada situação, determinada ideia, determinado conceito são certos. Mas normalmente a pessoa teimosa, ela está errada normalmente. E mesmo estando errado, e muitas vezes ela sabe que está errada, mas ela não muda, ela não quer aprender, ela não quer mudar. Então vamos pensar em quantas e quantas situações poderia se aplicar este termo eu avisei. Hoje eu uso bastante a hashtag eu avisei. Então, todos. E isso é uma reflexão importante. Esta é uma reflexão importante. Quantas vezes nós não poderíamos usar a hashtag eu avisei em situações que nossos pais nos avisaram que determinada coisa não daria certo? Porque todos nós já fomos crianças, certo? Todos nós já fomos crianças, adolescentes. E, embora sejamos diferentes, muitas situações se aplicam a todos nós. Por exemplo, a teimosia. Eu já falei da teimosia. Eu já fui muito teimoso, né? Muitos de nós somos teimosos. Hoje eu costumo dizer que eu sou perseverante. Eu ainda teimo em determinadas coisas? Sim. Mas eu digo perseverante porque hoje eu tenho noção daquilo que é certo, do caminho que eu tenho que seguir. E se eu sei que uma coisa é certa, ninguém me faz mudar. Agora, como eu disse, o teimoso normalmente não está certo, mas ele insiste na teimosia. Então, como eu estava falando, né, uma boa reflexão é sobre as situações que vivemos quando crianças. Quantas e quantas vezes os nossos pais não poderiam dizer eu avisei, né? Na escola, por exemplo, quantas e quantas vezes ou o pai e a mãe ou os professores, né, poderiam dizer, ou os funcionários da escola, a diretora da escola, muitas vezes poderiam dizer para nós, depois de mais velhos, às vezes até agora que somos adultos, eu avisei, né? Mas eu acho uma questão interessante, por isso que eu faço o vídeo.
muitas pessoas insistem em teimar, né? Por exemplo, pessoas, eu já fiz vídeos sobre isso que eu vou falar, pessoas que querem discutir, querem argumentar com quem sabe o que está falando, né? Por exemplo, um professor de determinada matéria, ele sabe o que ele está falando. Claro, eu estou pressupondo que seja um professor estudioso, porque há professores que não são bons. Há professores de história que votaram no Bolsonaro. Não são bons esses professores, né? Eu que fiz letras sabia que o Bolsonaro era ruim. Bom, então pressupondo que o professor seja estudioso, conhece a área dele, há pessoas que não respeitam. Me pergunto até hoje por quê. O único entendimento que eu consigo ter é que a pessoa é teimosa e ignorante, né? Teimosa, ignorante, e é uma pessoa que não consegue admitir que não sabe e que alguém sabe mais que ela. Enfim, o termo eu avisei pode ser usado em várias situações, várias. Atualmente, né? Por exemplo, estou no começo de junho de 2022. Ainda estamos vivendo uma pandemia, já fiz vídeos sobre isso. Estamos no governo Bolsonaro. E o termo eu avisei pode ser muito usado. Pode ser muito, muito, muito usado. Porque se estamos ainda na pandemia, é porque foi avisado e várias vezes por várias pessoas os cuidados que deveriam ser tomados, como máscara, vacina. E há pessoas que até hoje não tomaram vacina, há pessoas que não usam máscara. Então, eu avisei. E muitas dessas pessoas se infectaram com o vírus, algumas faleceram, outras, pior, transmitiram para outras pessoas que faleceram, né? Quer dizer, se essa pessoa tiver um mínimo de noção, ela vai viver a vida inteira com dor na consciência. Espero que fique, realmente. Porque quantas pessoas falaram, eu avisei, e a pessoa teimou. Há pessoas que votaram nesse trágico governo que temos, o governo Bolsonaro, que é o pior governo do Brasil até hoje, com certeza. Esse governo ganha em muito dos piores governos que o Brasil teve. É o pior governo. E há pessoas que, não entendo, há pessoas que vão votar nesse governo novamente. Eu fico me questionando. Bom, no mínimo, com certeza, essas pessoas são muito ignorantes. Muito ignorantes. Porque elas próprias são afetadas por esse governo ridículo e terrível, né? Mas muitas dessas pessoas, eu não me engano, são pessoas que não têm muito caráter, né? Então eu sempre digo, eu só consigo entender essas duas coisas. Pessoas ignorantes, que todas são, e há pessoas que não têm caráter, que são pessoas que veem aquela situação, aquelas ações que estão beneficiando a ela própria e a família, né? Mas também elas um dia ouvirão, eu avisei. Como eu sempre digo, eu não sou professor de história, né? Mas eu sei que, por exemplo, o Império Romano foi um império muito poderoso. O latim, porque eles dominavam os povos, e a língua também influenciava, né?
O português, por exemplo, veio do latim, né? Várias línguas vieram do latim. E eu costumo perguntar, onde está o Império Romano? Não existe mais. O latim é uma língua morta, ninguém fala mais. Há pessoas que estudam, né? Mas nenhum país fala latim. Então, hashtag eu avisei. E não adianta as pessoas, porque eu sei que muitas pessoas veem meus vídeos, ouvem o que eu digo e ficam bravas, né? Por quê? Eu estou falando alguma mentira? A pessoa tem que ficar brava com ela mesma, que não se comportou bem na pandemia e que votou no Bolsonaro. Eu não vou ter essa dor de consciência nunca, né? Porque se a pessoa prestasse o mínimo de atenção, ela veria que ele era o pior de todos os candidatos. O pior de todos. Então, eu avisei serve também para o fato da pessoa nunca ter estudado, nunca ter gostado de se informar, nunca ler, né? Todo mundo tem a oportunidade de ler. Hoje, principalmente com a internet, né? No próprio Facebook, no YouTube, no Google, a pessoa pode aprender muita coisa. Então, eu avisei. Reflita nisto para não ser mais uma pessoa que escuta de mim, por exemplo. Eu avisei. Então não sejamos teimosos, sejamos inteligentes e sensatos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E abaixo, como sempre, eu vou colocar os links relacionados, por exemplo, dos meus livros, das minhas páginas de autor. Espero que vocês acessem. Comentem o vídeo. Se quiserem, façam perguntas. Eu estou à disposição. Muito obrigado.